Então eu quero convidar você para abrir tua Bíblia em Hebreus capítulo 12. Hebreus, no capítulo 12, o versículo 1 até o versículo 3. Hebreus, capítulo 12, o capítulo 1 até o versículo 1 até o versículo 3. O texto está sendo projetado, você pode acompanhar aqui pelo telão, pelo projetor. Portanto, nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha. Eu quero que você guarde essa frase: livremo-nos de tudo que nos atrapalha. Livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, que nos assedia, e corramos com perseverança a carreira que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem se desanimem. O que te embaraça? Pensa na tua vida. O que te atrapalha, ou o que tem te atrapalhado? Algumas coisas que você percebe, isso aqui é um embaraço para mim. Isso aqui é uma coisa que realmente tem atrapalhado. Se você perceber na tua vida emocional, tua vida sentimental, familiar, profissional, financeira, o que está te atrapalhando? Vida espiritual, quais são os embaraços? Se nós pensarmos em embaraço, vamos pensar em algo que nos atrapalha, em algo que nos prende, em algo que não nos deixa caminhar, em algo que nos deixa aquém do nosso potencial. E aí a pergunta que eu quero que você pense, uma outra pergunta: por que a vida tem que ser tão complicada? Por que a vida é tão complicada? Por que a vida é tão embaraçosa? Por que as pessoas são tão embaraçosas e tão complicadas? Será que a vida tem de fato de ser assim? Então, quando nós começamos a pensar nessa proposta que nós estamos colocando de conhecer a palavra de Deus, conhecermos a Bíblia, Oséias capítulo 6, versículo 3, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Eu preciso entender uma coisa: muitos embaraços da minha vida é por não saber como que a vida funciona, de que forma que a vida funciona. Se eu for comprar um celular, uma TV, um computador ou qualquer outro utensílio, para eu entender o que é que ele faz e como que ele faz, como que funciona, eu tenho que ver o manual do fabricante, porque é o fabricante que vai determinar como que aquele produto funciona. Isso é a coisa mais óbvia, mais clara e mais sensata do mundo. Eu vendo o manual do fabricante, ele vai dizer para mim como que eu tenho que pegar aquele produto, aquele celular ou aquele aparato eletrônico, e para um carro, para eu ter e desfrutar de todo o potencial que ele tem para mim. Sabe qual que é o grande problema do ser humano? Que está embaraçado, não conhece o manual do fabricante. Não conhece. Nós não temos conhecimento da palavra de Deus, que é o manual do fabricante. Deus, que é o nosso Criador, diz aqui quem eu sou, e diz aqui quem você é, e como que a vida funciona. Então tem muitas coisas que acontecem conosco, que é justamente pelo desprezo que nós temos do conhecimento, por não conhecermos. E muitos vivem uma vida muito aquém de todo o potencial que poderiam viver, mas muito aquém mesmo. E eu não estou dizendo somente numa área, mas estou dizendo em todas as áreas. Vidas complicadíssimas, que vivem tão intensamente o aqui e agora, que esquecem que tem uma eternidade pela frente. A maneira como eu lido com as coisas, os embaraços, o que determina a plenitude, o que determina o sucesso integral. Crer em Deus, crer na palavra de Deus, é a fé, é o conhecimento.
E não somente conhecer, mas colocar em prática. É o manual do fabricante. Esta é a mensagem explícita em toda a Bíblia. Pensa na tua vida, muitas dificuldades que você tem tido e tem, são por escolhas equivocadas, no passado. Que até hoje você não consegue desvincular delas, porque normalmente nós continuamos fazendo escolhas equivocadas. Continuamos fazendo coisas embaraçosas. E continuamos não lidando com as coisas como nós deveríamos. Por que quando eu vou para a palavra de Deus e começo a querer praticar, por que isto vai revolucionar a minha vida? Porque Deus vai começar a agir, sabe por quê? Porque Deus é a verdade, a palavra é a verdade. E quando eu digo eu acredito, Deus fica muito feliz. Porque eu estou acreditando na pessoa dele, no caráter dele. A fé agrada a Deus e faz com que Deus haja em meu favor. Da mesma forma como a incredulidade desagrada a Deus. E muitas coisas que nós fazemos é do nosso jeito, da nossa própria maneira de agir. E é por isso que nós encontramos tantas dificuldades, tantos embaraços. E eu preciso entender que o mundo não mudou, Deus não mudou, as pessoas não mudaram. Apesar da tecnologia, apesar do aparato tecnológico, da medicina, de todas as coisas que envolvem a humanidade, o ser humano ainda continua com um problema espiritual. E é justamente isso que a Bíblia trata, do problema espiritual. Então por isso que a Bíblia nunca será ultrapassada, nunca será antiquada. As pessoas continuam morrendo sem esperança. As pessoas continuam acreditando que Deus não existe, mas morrem de medo de encontrá-lo após a morte, porque não tem certeza. O ensino médio, a faculdade, pregam o existencialismo, o ateísmo. Darwin, que começou a teoria da evolução, presta atenção jovens, teoria, não é ciência, até hoje não está comprovado que existe uma evolução das espécies por obra do acaso. E nunca vão conseguir provar. Nunca. Porque é impossível conceber a criação sem um Criador. Darwin, quando morreu, ele teve câncer na boca. As últimas palavras que ele falou: meu Deus, aquele que se dizia ateu. Ele disse: eu sempre preguei contra o inferno, porque eu sou ateu. Sempre preguei contra o inferno. E agora sinto o bem debaixo dos meus pés. Essas foram as últimas palavras de Darwin. Por mais que as pessoas usem uma capa de intelectualidade, intelectualização, nunca vão conseguir as 3 respostas das 3 perguntas que os filósofos gregos, as pessoas de uma forma geral procuram resposta, e nunca vão entender. Por que eu nasci? Para que eu estou aqui e para onde eu vou? 3 perguntas, chaves, para você encontrar propósito para a tua vida. Propósito. Por que eu nasci? Por que eu estou aqui? E para que eu estou aqui? E para onde eu vou? Se você for para o manual do fabricante, você vai encontrar essas respostas. E você vai encontrar uma coisa maravilhosa: propósito de vida. E quando você encontra um propósito de vida, sabe o que acontece? Muitos embaraços saem da sua vida. Muitas coisas que fazem com que você ande em círculos, você tira da tua vida. De uma forma muito simples. Muito simples. Quando nós lemos o texto de Hebreus, o autor de Hebreus, que nós não sabemos quem é, não se identifica, pode ser Paulo, mas pode ser algum outro apóstolo, ele incentiva os hebreus à fé. Qual que era o problema daquele povo cristão? Eram descendentes de Abraão, hebreus, Abraão, eram judeus, criam no judaísmo, criam na Bíblia, criam no Antigo Testamento, criam, seguiam, mas se converteram a Jesus. Jesus é o Messias prometido no Antigo Testamento. O Império Romano levantou-se contra a igreja de Jesus. Não se levantou contra o judaísmo, mas contra o cristianismo. Então muitos judeus, hebreus, que tinham se convertido a Jesus, estavam abandonando a fé e voltando para o judaísmo.
Então o autor de Hebreus escreve essa carta incentivando-os a permanecerem na fé, dizendo que todo judaísmo é uma prefigura aquilo que viria, que é Jesus, que é a plenitude. Então, pelo fato dos hebreus conhecerem o Antigo Testamento, o autor de Hebreus, do capítulo 1 até o capítulo 11, fala sobre o Antigo Testamento de uma forma muito clara. O sacerdócio, Moisés, Abraão, enfim, de uma forma muito clara. E chega um determinado momento, ele diz o seguinte: as pessoas do passado, que vocês conhecem, vocês admiram, venceram. E sabe qual que é a mensagem que eu tenho para você? Que você pode vencer também. Essa foi a ideia de Hebreus. Olha para mim. Se alguém conseguiu fazer algo, significa que eu também posso. Se alguém venceu, eu também posso. Se alguém fez, eu também posso fazer. Então, quando o autor de Hebreus cita os heróis da fé, em capítulo 11, Abraão, Isaac, Jacó, o José, Moisés, Gideão, Sansão, os apóstolos, os heróis, aqueles homens da fé. Ele chega num determinado momento, quando ele termina todo o aparato daqueles homens do Antigo Testamento, aí ele entra no capítulo 12, que é o texto que nós lemos. Portanto, usando a ligação, tá? Conjunção explicativa, ligando lá, portanto, eu quero explicar agora, ligando aquilo que aconteceu lá, portanto, então está ligando o texto anterior, portanto, nós que temos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, que testemunhas? As pessoas do Antigo Testamento. Livremos-nos de tudo que nos atrapalha, de tudo que nos embaraça, ou os embaraços. Aqui ele usa uma metáfora. Imagina um estádio. Imagina uma pista de corrida. Imagina as pessoas na arquibancada, assistindo. Elas já correram, agora é a tua vez de correr. E você está correndo. E aquelas pessoas que estão na arquibancada torcendo por você, são aquelas pessoas que venceram no Antigo Testamento. Pessoas que conseguiram, pela fé, o melhor de Deus nas suas vidas. Dizendo o seguinte: continuem, porque vocês podem, nós podemos, nós conseguimos, vocês também podem. É como que incentivando-nos. Tão grande nuvem de testemunhas que conseguiram, agora estão nos incentivando a conseguir. E a vida cristã é uma corrida. Eu tenho que ter aparatos de corrida, roupas leves, tênis adequados. E o maior desafio é me livrar das coisas que me embaraçam. É por isso que Paulo, o autor de Hebreus, pode ser Paulo, pode ser outro, diz: livremos-nos de tudo que nos embaraça. E do pecado. Duas coisas distintas. Eu quero que você preste muita atenção nisso. Uma coisa é embaraço e outra coisa é pecado. Algumas coisas podem estar te atrapalhando, que não seja pecado. Algumas coisas podem estar te impedindo de caminhar e caminhar bem, te prejudicando muito, trazendo peso à tua vida. Algo que em si não é errado, mas pode fazer com que você venha a cada dia ter pesos na tua vida, aí sim pecar e aí sim se afastar de Deus. Mas tem te embaraçado. Você quer descomplicar sua vida? Você quer de verdade fazê-la fluir? Você quer viver de uma forma gostosa todos os dias? Então, a coisa mais sensata é justamente olharmos para o manual do fabricante e olharmos para as pessoas que vieram antes de nós, que são essas nuvens de testemunhas. E a coisa mais sábia do mundo é pensar: aquilo que eles fizeram que deu certo, eu vou fazer. E aquilo que eles fizeram que deu muito errado, eu não vou fazer. Os embaraços da vida deles, eu não vou colocar na minha vida. Porque a minha ideia é descomplicar.
Eu preciso ser sábio. Quer tirar os embaraços da tua vida? Coisas que em si não são pecado, mas podem estar te prejudicando. Quer deixar a vida fluir? Quer fazer uma autoanálise hoje? Vamos olhar um pouco para o Antigo Testamento. E vamos ver algumas pessoas, o que eles fizeram, que deu muito errado para eles. E eu dizer, eu não quero isso para mim. Então eu quero meditar com você hoje sobre embaraços. Sobre coisas que complicam a vida, coisas que dificultam a nossa caminhada, coisas que não deixam fluir, coisa que emperra. E a primeira coisa, desprezar conselhos de pessoas sábias. Isso não é pecado, mas é um embaraço. Desprezar conselhos de pessoas sábias. Se nós pegarmos a Bíblia, nós vamos ver Deus de uma forma muito clara, querendo tratar com um povo. Deus sempre tratou com um povo. No Antigo Testamento, Israel, no Novo Testamento, a igreja. É o povo de Deus. Deus criou o mundo, veio Noé, veio o dilúvio. Depois de todas as nações da terra estavam uma só, Deus dividiu a língua, confundiu a língua das pessoas. A partir do capítulo 12, Deus começou a tratar com uma nação, com um povo, Abraão. A partir daí veio Isaac, veio Jacó, José foi para o Egito, o povo de Israel foi para o Egito, era um povo de 75 pessoas, uma família, ficaram lá 430 anos, saíram de lá com mais de 2 milhões de pessoas, uma nação. Deus manda Moisés, tem o êxodo, eles saem do Egito e vão para a terra que Deus prometeu para Abraão, Canaã, passam pelo deserto, ficam 40 anos no deserto, Deus manda Josué liderar o povo. Josué passa pela terra prometida, Canaã, conquista a terra. Tudo isso nós temos visto na quinta, essa história. Chegou num determinado momento, Josué morreu, o povo abandonou, porque faltava líder, faltava uma liderança forte, e quando não há liderança, o povo fica confuso. Então, tivemos um período de 400 anos, de Josué até Samuel, onde veio o primeiro rei Saul, chamado período dos juízes. Então, Deus, ele oprimia o povo, porque o povo tinha se afastado dele, por causa daqueles povos que estavam ali. O povo clamava, Deus tinha misericórdia e mandava um juiz libertar. E teve um juiz que para mim é o mais famoso de todos, dos 13 que a Bíblia cita, é Sansão. O homem mais forte do mundo. Mas a história de Sansão é enigmática. Um homem fortíssimo, que não tinha domínio próprio. Com uma queixada de jumento, com um osso, um crânio de um animal, ele matou 1000 filisteus. Tamanha era a força que ele tinha, e tamanha era a maneira como Deus livrava Israel pela mão dele, de uma forma poderosa. Mas ele não tinha domínio próprio. Ele não conseguia dominar o desejo sexual. O sexo acabou com Sansão. O sexo. A falta de domínio na área sexual fez com que Sansão abandonasse Deus, entregasse para o inimigo o segredo da sua força, que ele era nazireu, e uma das coisas do nazireu era cabelo comprido. Ele disse para o inimigo de Israel, que usou uma mulher chamada Dalila, mas por causa do sexo. Ele foi, ela cortou o cabelo dele, perdeu as forças. Com 40 anos de idade, vazaram os olhos dele, mataram-no humilhado. Apesar de, no último momento, Deus ter misericórdia, ele matou mais pessoas na sua morte do que em toda a sua vida. Mas os pecados de Sansão, onde ele abandonou Deus por causa de sexo, sabe onde começou? No embaraço. No embaraço. Sansão desceu a Tima e viu ali uma mulher do povo filisteu. E quando voltou para casa, disse ao seu pai e à sua mãe: vi uma mulher filisteia em Tima. Consigam essa mulher para ser a minha esposa. Os seus pais disseram: será que não há mulher entre os seus parentes ou entre todo o povo de Israel? Você tem que ir aos filisteus incircuncisos para conseguir esposa?
Sansão, porém, disse ao pai: consiga para mim, eu quero esta. É ela que me agrada. Pronto. O conselho dos pais de Sansão não é uma boa ideia. Os filisteus eram um povo pagão. Os filisteus tinham os seus ídolos. E uma das coisas, presta atenção no que eu vou dizer, que comandava o culto em Canaã eram sacrifícios humanos. As crianças eram oferecidas como sacrifícios a esses deuses, queimadas vivas no altar. Sansão estava correndo no risco da mulher dele pegar o filho que eles porventura teriam e lançá-lo diante de um deus pagão para queimar, porque era costume dos povos antigos. Os pais de Sansão disseram para Sansão: Sansão, você vai mexer com essa gente? Aqui em Israel, quanta moça bacana, tem a mesma fé, nós conhecemos, escolhe aqui. Mas Sansão o que fez? Não, eu quero lá, eu quero esta mulher. Desprezou o conselho de seus pais. A partir daí começaram as dificuldades de Sansão, porque ele foi se envolvendo, passou um tempo, ele já começou a mexer com prostituição, foi se envolvendo, chegou em Dalila, 40 anos de idade, morto. Dores desnecessárias. Tudo porque começou com não ouvir o conselho dos seus pais. Vieram os reis de Israel. Depois dos juízes, Saul, Davi, Salomão. Salomão abandonou Deus também, por causa de idolatria. Sexo. Muitas mulheres. Quando ele já estava numa idade avançada, as mulheres conseguiram virar a cabeça dele. E aqueles deuses de Canaã, que sacrificavam crianças, ele construiu altares em Jerusalém, do lado do templo de Deus. Lá em Jerusalém, na época de Salomão, sacrificavam-se crianças. Qual que foi o grande problema de Salomão? Sexo. Esse problema não é seu. Não é só você que tem esse problema. Muitas pessoas do passado tiveram esse problema. E por não saber lidar com isso, porque isso é muito forte no ser humano, acabaram com suas vidas. Literalmente. Mas tudo começou com um embaraço, que foi levando a chegar e culminar na desgraça. Deus disse para Salomão: eu vou levantar alguém para tirar de você 10 tribos. Por amor de Davi, eu vou deixar uma tribo só. No caso, Judá e Benjamim, 2 tribos. E 10 tribos eu vou dar ao seu inimigo, que seria Jeroboão. Jeroboão se levantou contra Salomão, fugiu para o Egito, porque Salomão queria matá-lo. Salomão morreu. Aí levantou-se o filho dele, Roboão, como rei. Roboão levantou-se como rei. Jeroboão saiu do Egito e disse para Roboão: me perdoe tudo aquilo que eu fiz com teu pai. Eu quero viver em paz com você. Porque com Salomão não tinha conversa, mas com Roboão ele pensou: quem sabe eu consigo sair e voltar. E tinha algumas pessoas envolvidas também com Jeroboão. Aí Roboão disse o seguinte: olha, me dá alguns dias, depois eu te dou a resposta. Olha só o texto. O rei Roboão perguntou às autoridades que haviam servido ao seu pai Salomão, o homem mais sábio do mundo. Imagina os conselheiros de Salomão. Como vocês me aconselham a responder a este povo? Eles responderam: se hoje fores um servo desse povo e servi-lo, dando-lhe uma resposta favorável, eles serão teus servos. Seja uma pessoa condescendente, seja uma pessoa simpática, seja uma pessoa humilde, você vai ganhar o coração deles. Mas o embaraço, ele não ouviu o conselho sábio, como Sansão não ouviu o conselho dos seus pais. O que ele fez? Ele rejeitou o conselho das autoridades que Israel que tinham dito e consultou os jovens que haviam crescido com ele e estavam servindo com ele.
e perguntou-lhes: qual é o conselho de vocês? Os jovens que haviam crescido com ele responderam: a este povo que te disse, o teu pai colocou sobre nós um jugo pesado, dize: o meu dedo mínimo é mais grosso que o dedo do meu pai e a cintura do meu pai. O meu pai lhes impôs jugo pesado, eu o tornarei ainda mais pesado. O meu pai os castigou com simples chicotes, eu os castigarei com chicotes pontiagudos. Jovens, colegas de escola, colegas de faculdade, que são tão equivocados e tão sem noção quanto o jovem Roboão. Jovens como ele. Este embaraço fez com que ele perdesse 10 tribos de Israel. Este embaraço fez com que ele teve muitos problemas na vida. Este embaraço fez com que ele tivesse muitos transtornos na vida. O que aconteceu com Roboão? Dores desnecessárias. Você percebe o quanto que você sofre hoje por algumas atitudes, por não ter dado ouvido aos seus pais? Você percebe quantas coisas você poderia ter evitado se você tivesse sido mais obediente? Quantas coisas você poderia ter evitado se você tivesse, ao invés de ouvir os amigos de balada, jovens, colegas de faculdade, se tivesse consultado pessoas mais velhas, mais experientes? Quantas coisas você poderia ter evitado na sua vida? Não é pecado não ouvir. O pecado é o que eu faço depois. É um embaraço, só. Mas esse embaraço vai fazendo com que a vida se complique cada dia. Que a coisa não flua. Que a coisa não aconteça. É pecado ter amizades? Claro que não. O problema é quando eu começo a me influenciar por elas. O problema é quando eu paro de ouvir as pessoas que realmente me amam na vida, que são os meus pais, que são as pessoas que realmente sabem tudo, onde não se deve ir, que estão muito preocupados com as amizades que eu tenho, estão muito preocupados com as escolhas que eu vou fazer. Por quê? Porque a maioria dos nossos pais, a maioria, fez escolhas equivocadas. E qualquer coisa mais sensata de alguém que ama muito o outro, eu não quero que meu filho passe por isso. Só que o filho está tão assim, com a cabeça na universidade, tão assim na cabeça, na nova moralidade, tão assim na cabeça da moçada, que como Roboão, resolve ouvir os jovens que cresceram com ele. Esquecendo que esses jovens que cresceram com ele estão tão equivocados e tão enganados quanto ele. Cego não consegue dirigir cego. Se eu pegar a palavra de Deus e ver os mandamentos de Deus para descomplicar minha vida, tirar o embaraço para o manual do fabricante: filhos, obedeçam seus pais no Senhor, porque isso é justo. Honra o teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa. E qual que é a promessa? Se você fizer isso, tudo vai te correr bem e você vai ter vida longa sobre a terra. É um caminho eterno de excelência. Não existe uma nova moralidade. Não existe filho bater boca com o pai, com a mãe. Não existe mãe ficar gritando com o filho, pai ficar gritando com o filho. Isso é satânico, isso é demoníaco. Isso não é de Deus, isso é embaraço. Os seus filhos têm que te respeitar, têm que te amar, e você tem que amá-los, e principalmente você tem que colocar limites na vida deles. As pessoas dizem: o tempo mudou, mas tem algumas coisas que são eternas. Eternas, não mudam. Adultério sempre vai ser adultério. Mentira sempre será mentira. E desobediência aos pais sempre será desobediência aos pais. Quem tem autoridade sobre a sua casa é você, pai e mãe. Não é o governo, não é a escola, nem a igreja. É você.
E se os seus filhos não souberem disso, você está em apuros. Porque você está fazendo com que eles se embaraçem lá na frente. Então o que nós precisamos entender é que os jovens hoje estão achando os pais antiquados. É difícil conversar com meu pai, é difícil conversar com a minha mãe. Eu quero só colocar uma coisa para você. Presta atenção. Bem perto da minha boca. Bem pertinho. Às vezes o jovem fica criticando o pai porque ele digita assim. Mas só que ele digita assim. Meu pai é antiquado, ultrapassado. Os amigos da escola também digitam assim. Mas só que os jovens esquecem que aquele que digita assim é que pagou o celular para quem digita assim. E a conta do celular também. Seu pai e sua mãe não são antiquados, são os provedores da tua vida. São autoridades sobre você. Cuidado com a maneira como você olha para as pessoas mais velhas. Cuidado com o que os amiguinhos de faculdade pensam da vida. Cuidado com que aquele professor que você está fascinado com a sabedoria dele. Pergunta para ele, por que eu nasci? Por que eu estou aqui e para onde eu vou? Vê se tem respostas para isso. A maioria são ateístas. A maioria são existencialistas. Então eu vou dizer uma coisa para você. Não desista dos teus filhos. Ame-os incondicionalmente. Mas, por favor, tenha autoridade sobre eles. Mostre o que é certo. Mostre o que é errado. Porque os preceitos bíblicos são atemporais, ou seja, não é de tempo, não existe isso. Por isso que eu posso pregar sobre o Antigo Testamento, que foi escrito há milênios antes de Jesus, com toda a autoridade hoje. Porque os embaraços continuam os mesmos, os problemas espirituais do homem continuam os mesmos, a estrutura continua a mesma, a Bíblia é muito mais atual do que você imagina. Então, se você quiser ser feliz, ouça os mais velhos. E se os meus pais não forem cristãos? Meu pai é alcoólatra. Minha mãe é sem noção. Você pode pensar, eu vou fazer tudo diferente para a minha vida dar certo. Mas eu não vou deixar de honrá-los. Existe uma coisa chamada perdão. Existe uma coisa chamada amor incondicional. E eu vou dizer uma coisa para você. Quando Deus diz para você honrar o teu pai, não diz para honrar o teu pai crente. Diz para honrar o teu pai. Quando Deus diz para você honrar a tua mãe, não diz para honrar a tua mãe crente, diz para honrar a tua mãe. Independente deles serem cristãos ou não, são teus pais e merecem a tua honra. Nunca julgue os teus pais como antiquados e ultrapassados. São as pessoas que mais te amam na vida. Você quer se livrar desse embaraço? Não faça como Sansão. Não faça como Roboão. Outro embaraço que nós percebemos é que nós muitas vezes nos esquecemos que somos vulneráveis, somos frágeis, somos susceptíveis a quedas. Quando Deus mandou um rei para Israel chamado Saul, desprezou Deus, Deus o rejeitou, aí Deus coloca um rei segundo o seu coração, Davi. O reino de Israel estava próspero, o reino de Israel estava muito bem, sabe, tudo dava certo porque a mão de Deus estava com Davi, todas as guerras que Davi ia, ganhava. Tudo que acontecia, Deus dava prosperidade. A coisa estava indo. Um dos maiores erros da vida de Davi foi o embaraço, tá? Não foi pecado. Esse embaraço gerou pecado. Mas o maior embaraço da vida de Davi, autoconfiança. Estou bem, sou forte, escrevi vários salmos, Deus está comigo. E este homem, quando estava já da meia-idade para frente, um ancião, provavelmente com 60 anos de idade, teve a maior queda da sua vida. Maior queda da sua vida. Esqueceu que ele era humano, vulnerável, susceptível à queda, frágil. Este foi o maior embaraço de Davi. Davi, um ancião, não era jovem não, tá? Qual foi o problema de Davi? Sexo. Vigia essa área. Vigia esta área.
Deus te trouxe aqui essa noite para dizer para você, vigie essa área. Tem alguns embaraços na tua vida, que tudo começa com isto. Então, olha só o embaraço que teve num homem de 60 anos de idade. Não era um jovem não, já era um ancião, com a vida feita. Este homem, época em que os reis saíam para a guerra, Davi mandou Joabe, e Davi ficou em Jerusalém. Eu tenho o direito de descansar, eu tenho o direito de não ir. Não fez seu trabalho. Isso é errado? Pecado? E pode ter sido equivocado, uma escolha errada. Uma tarde levantou-se da sua cama, foi passear pelo terraço do palácio, e no terraço viu uma mulher muito bonita tomando banho. É pecado dormir à tarde e descansar? Não é. Mas pode ser um embaraço, quando você começa a pegar mole na vida, e você começa a deixar a coisa acontecer. Na ociosidade, sem saber o que fazer. Ele andando pelo palácio, viu uma mulher. E quando ele viu uma mulher muito bonita, perguntou, quem é? É mulher de Urias, Betseba. Não quero saber, eu mereço. Aí, aquele embaraço levou ao pecado. Ele adulterou. O embaraço faz com que eu me enrole cada vez mais. Ela diz para ele, estou grávida. Urias era herói de guerra, estava lá, há 3 meses, lá, onde Davi deveria estar, com o povo de Israel lutando. Ela, adúltera, ela, grávida, o marido lá, como iam fazer? Davi faz um estratagema e faz Urias voltar. Urias não quis dormir com a sua mulher e Davi disse para Joabe, mate Urias. Um homem com 60 anos de idade. Um homem de Deus. Um homem muito, muito fiel e temente, que teve experiências tremendas com Deus. Deus olhou para Davi e disse, Davi, você errou muito. Davi se arrependeu. Mas Deus disse para ele através de Natã, você mexeu com uma coisa preciosa demais para mim, que é a família. Eu odeio, tenho nojo do adultério. Eu tenho nojo. Eu odeio o adultério, porque eu prezo pelo casamento. E você não somente adulterou, como você matou um homem. Você adulterou, você acabou com uma família. E eu vou dizer uma coisa para você, Davi. Você vai ter problemas na tua família a partir de agora. Coisa que você nunca teve, você vai ter a partir de agora. Para você perceber que com família não se brinca. Com adultério não se brinca. Teve um incesto. Um moço pegou uma moça, irmãos, por parte de pai. O irmão da moça matou o irmão dele, Amon, Absalão. Absalão se revolta contra Davi. Os piores dias da vida de Davi, um ancião, mais de 60 anos de idade, os piores dias da vida de Davi foram depois desse enrosco, desse embaraço que ele fez com que ele pecasse. A partir daí, olha só o que aconteceu. Ele chegou num momento que ele tinha que resolver entre 2 situações: matar o seu filho para pegar o reino, porque Absalão tomou o reino dele, ou perder o reino e deixar o seu filho reinando, Absalão, que era um rebelde. Imagina, ele teve que matar o filho, e não foi nem ele que matou, foi Joabe, o seu general de guerra. O que eu percebo aqui? Por causa do embaraço, por causa de falta de vigilância, dores desnecessárias, tribulações. E tudo começou com um pensamento, que veio para uma emoção que gerou a vontade, o caráter volitivo, a vontade. Tudo começa na mente. Tudo começa com as novelas que você assiste. É pecado assistir novela? Não, mas é um embaraço na tua vida. É pecado entrar em sites, Facebook, WhatsApp, e ficar conversando aí com as pessoas? Claro que não. Mas pode ser um embaraço se você não souber com quem você conversa e como conversa.
E isso pode destruir a tua vida, porque começa na mente. E vai chegar uma hora você vai sentir aquilo que você pensa. E depois que você começa a sentir aquilo que você pensa, você faz. É por isso que Tiago diz conceber o pecado, porque é uma concepção mesmo, 9 meses, é uma gestação, às vezes é 1, 2 meses, 3 meses, mas às vezes você flertando com o pecado, é um embaraço na tua vida, isso vai destruir tua vida. Por quê? Porque quando eu estou onde não deveria estar, eu vejo o que não deveria ver, e eu faço o que não deveria fazer. Davi estava ali em Jerusalém, no seu palácio, à tarde, no ócio, ele não deveria estar ali. E quando ele estava onde não deveria estar, ele viu o que não deveria ver, ele viu Betseba, e depois ele fez o que não deveria fazer. Então teve um processo. Tem muitas coisas na tua vida que começam justamente porque você está no lugar errado, na hora errada, mas porque você escolheu estar ali. E a pior frase que você pode dizer para você, nada a ver. É só você perceber as consequências. Só você perceber as consequências. Então eu preciso ficar muito, mas muito esperto com isto. Da mesma forma como os jovens acabam com a vida não dando ouvidos para os pais, os adultos, principalmente numa faixa 30, 40, 50 anos, até 60 ali, por escolhas erradas, pode destruir um casamento de anos. 20 anos de casado, 30 anos de casado, para o ralo, por não ter domínio próprio. E eu vou dizer mais uma coisa para você. Cuidado com uma coisa chamada crise da meia-idade. Principalmente homens. O homem, quando chega num determinado momento da vida, ele passa por uma crise existencial. Por quê? Quando ele percebe que já está na meia-idade para frente, que falta pouco tempo de vida, dá uma sensação de que, pô, minha vida está acabando. Eu não fiz aquilo que eu queria fazer. Eu não vivi aquilo que eu queria viver. E isto faz com que ele se exaspere, fique impaciente e faça loucuras. É na crise da meia-idade onde muitos homens largam as mulheres, as esposas. É na crise da meia-idade que muitas mulheres largam os maridos. É na crise da meia-idade onde muitas pessoas largam a igreja. Há 31 anos eu sou pastor. 90% dessas pessoas se arrependem amargamente. E a maioria diz, eu era feliz e não sabia. E o que é pior, quer voltar e não tem mais jeito. Porque a mulher já casou com outro, o homem já casou com outro e acabou. Mas não soube lidar. Sabe aquela história? Enquanto tem, não dá valor, depois que perde é que dá valor. Maneira triste de se viver. Ah, a vida é complicada. Será que é complicado ou eu sou complicado e equivocado com as minhas escolhas por causa de embaraços que eu mesmo trago para a minha vida? E para de jogar a culpa em Deus. São responsabilidades nossas, que temos que assumir. Então, uma coisa que eu vou dizer para você, olha só, aquele que julga estar em pé, cuide-se que não caia. Tem tentações, tem dificuldades, mas Deus dá a provisão. Mas o que precisa acontecer para a pessoa cair? Estar em pé. O que aconteceu com Davi? Caiu. Por quê? Porque ele estava em pé. Vigia a tua vida e tenha medo. Alguns medos são muito saudáveis. Se a pessoa tiver medo de velocidade, ela anda devagar e provavelmente ela não vai morrer num acidente de trânsito, de moto ou de carro. Se uma pessoa tem medo de ficar doente, ela para de fumar e se alimenta melhor. Se uma pessoa tem alguns medos saudáveis, ela vai viver melhor porque vai preservar. Então eu vou dizer uma coisa para você. Tenha medo de perder a sua família. Tenha medo de perder a tua fé. Tenha medo de perder a tua salvação. Tenha medo de ir para o inferno. Isso vai te fazer pensar, eu sou vulnerável. Eu sou frágil. E numa determinada altura da minha vida, eu vou continuar vigiando. Como Davi não fez, eu vou fazer. Porque eu não quero sofrer o que Davi sofreu. Outro embaraço, o desânimo.
Quando o reino se dividiu, depois de Salomão com Roboão, teve o reino do norte e o reino do sul. As pessoas se afastaram de Deus e Deus começou a mandar profetas. O primeiro profeta que Deus mandou, mais proeminente, um dos maiores do Antigo Testamento, foi o profeta Elias. O profeta Elias, ele orou e Deus fez com que 3 anos e meio não chovesse sobre a terra. Ele orou e caiu fogo do céu para consumir o holocausto. Ele orou e ressuscitou mortos. Nessa época Israel estava se engraçando com um deus amorreu chamado Baal, que também era oferecido sacrifícios humanos para ele, junto com Moloque. Elias vai e condena Israel. Vários milagres aconteceram. Ele desafia os profetas de Baal. O fogo cai, ele mata 450 profetas de Baal. A rainha Jezabel, mulher de Acabe, diz para ele: eu vou te matar. Do jeito que você matou meus profetas, eu juro que eu vou te matar. O povo não abraça a causa. Elias diz: eu vou morrer de verdade. Ficou com medo e fugiu. Você já ficou desanimado porque as pessoas não reagem? Você está desanimado com o Brasil? Que as pessoas não reagem? Isso não desanima? Não desanima? Aconteceu com Elias. Ficou desanimado, o povo não reagiu. Viu, mas não fez nada. O que ele fez? Ficou com depressão, desanimado, foi para o deserto. Lá no deserto, para salvar a sua vida, deixou o seu servo sozinho, entrou no deserto caminho de um dia, sem rumo, chegou ao pé de um giessa, de um arbusto, sentou-se debaixo dele e orou pedindo a morte, e disse: basta, 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 Senhor, basta, tira a minha vida, eu não sou melhor que os meus antepassados. Um homem deprimido e desanimado. E eu vou dizer uma coisa para você, este homem tinha muita fé, e não era falta de fé não. Este homem era humano, como eu e você. Às vezes, a vida faz-nos cansados. Às vezes, a vida faz-nos com estafa emocional. É pecado? Não. É sinal de ser humano. É um embaraço. Por quê? Porque se eu não cuidar e não perceber o perigo, eu posso entrar numa, e eu vou querer que você ouça com muita atenção no que eu vou dizer. Uma coisa que automaticamente parece uma loucura que eu vou falar, mas que traz uma loucura, mas é real. Eu tenho o prazer de me sentir vítima da vida. E a pior coisa do mundo é quando uma fase de desânimo torna-se numa depressão crônica, porque a pessoa parece que gosta. É uma loucura, mas acontece. Tem pessoas que parecem que gostam. É uma fase, mas essa fase parece que vai fazendo com que isto se prorrogue. E uma coisa que eu vou dizer para você, isso é a maior arma do diabo contra a tua vida. Porque o que te ativa a viver com alegria, com sonhos, é o ânimo. O ânimo é o agente ativador do ser. Uma pessoa desanimada, ela morre por dentro a cada dia, e isso é depressão. E tem pessoas, por causa de um embaraço na vida, não trata, e faz com que isto seja uma constante, e entra numa depressão crônica. Então, cuidado, cuidado. Elias fugiu para o deserto, Deus mandou no Monte Horebe, que é o Monte Sinai, ele entrou numa caverna. Olha só o texto. Na caverna, talvez num quarto escuro, não quero saber de nada hoje. Dorme cedo, acorda tarde, dorme à tarde, desanimado com a vida. Elias estava assim. O que você está fazendo aqui, Elias? E Elias responde: eu tenho sido muito zeloso pelo Senhor. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares, mataram os teus profetas. Eu sou o único que sobrou, estou sozinho. E agora também estão procurando matar-me. Irmãos,
O senso de vitimização de Elias aqui é algo notório. Notório. Elias, o que você está fazendo aqui? Ai, Deus, estou cansado. Não tem mulher que presta nesse mundo. Não tem homem que presta nesse mundo. Já tentei tantas vezes e não dá certo. Não tem gente honesta, não tem gente com palavra. Não tem gente boa. Deus, olha, eu estou trabalhando, e esse governo aí, olha, quanta coisa ruim. Não dá, olha, eu estou ganhando pouco. Eu luto, parece que compensa ser desonesto no país que nós estamos. Ah, Deus, olha, eu não sei não. Basta. Ela me traiu, ela me deixou, ele me traiu. Até quando você vai se sentir vítima da vida? Até quando você vai jogar a culpa do seu desânimo nas pessoas? Até quando? Até quando você vai ficar insistindo em andar cabisbaixo, com aquela cara de dó, sentindo-se vítima? Até quando? Sabe que Deus olhou para Elias e disse: Elias, volte para o caminho de onde você veio, volte, unja Azael, unja Jeú, unja Eliseu. Elias, o seu lugar não é nessa caverna, você é meu filho, e filho meu não é para viver assim. Eu sou teu Deus, eu sou o teu Deus. Volte para as trincheiras da luta. Elias, vá para o caminho onde você veio, volte por ele, vá viver. Ah, trabalhar não ganha nada, mas pior do que não trabalhar, mal é não trabalhar de jeito nenhum. Você tem um trabalho, lute para crescer, mas tenha ânimo, volte às trincheiras da luta, seja útil, não seja vítima. Você é filho de Deus. Antes de sair de manhã, olha para o espelho e muda a postura. Anda ereto, cabeça erguida. Eu vou para a luta, porque eu vou vencer. Volte aqui, Elias, na caverna não é o teu lugar. Não é o teu lugar. Ah, Senhor, estou sozinho. Elias, tem 7 mil em Israel. Mais de 3 milhões de habitantes, 4 milhões. 7 mil, só, poucos. Mas esses não se inclinaram para Baal. As bocas deles não os beijaram. Elias, tem a igreja. Pega gente boa. Fica com gente boa. Tem poucos? Tem, mas tem. Ou vocês acham que só você é o bom? E não tem mais ninguém honesto? Ninguém mais fiel? É muita prepotência, né? Aqui do teu lado tem muita gente boa. Participa de um grupo pequeno. Influencie e seja influenciado. Fique perto de gente que vai te ajudar a se levantar. Agora, sempre desanimado, e muitas vezes esse desânimo não somente está infectando outros, como o desânimo de outros está infectando você. Então, cuidado com quem você anda. Cuidado com o seu ciclo de amigos. Pode ser um embaraço na tua vida. Talvez você vai ter que até rever as suas amizades. Pessoas que só falam besteira, palavrão, só falam imoralidade sexual. São esses amigos que você anda? Ficam compartilhando pornografia em Face, em WhatsApp, e você está nesses grupos. É isso que você quer para a tua vida? Escolhas. Mas isso está te influenciando. Então eu vou dizer uma coisa para você. Muitas causas do teu desânimo é justamente as influências que você tem. Por isso que Deus falou assim: Elias, você não está sozinho não. Tem muita gente boa. Muita gente boa. Gente boa traz gente boa. Embaraço. Eu preciso cuidar. Senão isso vai me levar para o buraco. É pecado ficar desanimado às vezes? Não. Mas o pecado é quando eu faço disto
meu estilo de vida. Eu quero terminar voltando para o primeiro texto. Olha lá, a nuvem de testemunhas. Livra de tudo que te embaraça. Livra do pecado. E corra, tendo os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da fé. Olha para mim. Eu quero terminar com essa palavra. As testemunhas venceram, eu posso vencer. Me animam, eu também posso vencer. Eu olho para elas e vou fazer tudo que elas fizeram que deu certo. E olho para elas e vou fazer tudo que que não deu certo. Eu não vou fazer como Sansão fez, não vou fazer como Roboão fez, eu não vou fazer como Davi fez, e não vou fazer como Elias fez. Então, eu tenho essa nuvem de testemunhas. Mas uma coisa que a Bíblia diz, tendo os olhos fitos em Jesus, a linha de chegada está lá. Eu não vou olhar para mim. Eu não vou olhar para mim, porque eu canso, eu sou limitado, eu vou olhar para Jesus. Deus vai me sustentar cada dia. Deus vai me ajudar nas minhas limitações, na minha vulnerabilidade. A cada dia eu vou olhar para Jesus. Eu não vou olhar para o meu lado, porque tem pessoas do meu lado correndo errado. Um atrapalhando o outro, dentro das igrejas. Dentro das igrejas. Eu não vou olhar para o pastor, para os pastores. Não vou olhar. Eu vou olhar para Jesus. Eu vou olhar para Jesus. Eu não vou olhar para as circunstâncias, nem pelo caminho longo, difícil. Mas eu vou olhar para trás e dizer: Deus, eu caminhei até aqui, eu estou conseguindo. Eu estou vivo. Eu estou vivo. Eu tenho esperança, porque eu vou para o futuro. Todas as coisas erradas que eu fiz no passado, eu aprendi com elas e eu quero ir para o futuro. Olha para frente, olha para Jesus. E tira os embaraços da tua vida. Palavra profética da tua vida. Você vai chegar lá. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Participe dos nossos cultos na Avenida Sacadura Cabral, 1354, entre as ruas 32 e 34, no bairro Aeroporto. Nosso telefone 17 3323 4766. Acesse www.segundaipb.com.br. Deus abençoe.